Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias dos fundos imobiliários. E eu já resolvi logo gravar logo esse vídeo, porque amanhã vai ser um dia bem movimentado, né? Ou seja, amanhã nós vamos ter a decisão do Copom, ou seja, saber aí para onde é que a taxa de juros ela vai. Como você deve saber, ao longo ali de 2024 houve uma queda meio que forçada, né, dessa taxa básica de juros, onde ela chegou a bater ali 10,50, se manteve ali no mês de maio, junho, julho, setembro, mas quando chegou em novembro, muito dinheiro saiu do país, como vocês devem saber, né? Foi aquele período lá em que novembro e dezembro vários bilhões saíram do Brasil, né, naquele final de ano, o que derrubou a renda variável. Então, rapidamente, o Copom fez duas reuniões bem rápidas, bem violentas, onde trouxe subidas expressivas logo no mês de novembro, uma mais forte em dezembro, depois janeiro e março subindo 1% aí quase em cada reunião, ou seja, quatro subidas violentas. A última subida foi de 0,5, levando para a casa de 14,75. Hoje existe uma parte do mercado que ainda espera que essa taxa suba mais 0,25, certo? Subiria aí mais 0,25, que seria o topo para estabilizar. Por quê? A taxa de juros, né, ou seja, a inflação, ela desacelerou? Desacelerou. Mas ela está dentro do centro da meta? Não está. Está tendo repercussão no dia a dia dos indivíduos, uma desaceleração da economia? Ainda não. Então, muitos investidores estão esperando ainda mais 0,25. Só que o mercado, o que ele está percebendo? Subiu bruscamente, estava subindo um ponto. Agora, esse um ponto que subia foi para 0,5 e a próxima subida talvez seja de 0,25. E subir 0,25 já não é mais tanta coisa no cenário que nós estamos, né? Ou seja, no buraco, descer mais 0,25 não vai significar muita coisa. Ou seja, o que é que o mercado já está de olho? Nós estamos de olho aí na manutenção da taxa de juros, certo? Se subir, subiria só 0,25 e nós teríamos manutenção dessa taxa de juros, certo? Entre 14,75 e 15. Muito difícil ir para 15. Provavelmente vai ficar nos 14,75. Caso suba para 15, vai ter que cair para 14,75, porque o que se espera é ir até o final do ano com essa taxa, para em 2026, que é uma ano eleitoral, claro, é derrubar, né? Ninguém espere uma taxa dessa elevada em ano eleitoral. A taxa vai ter que cair, que é para eleger quem já está no governo, independente se é o Lula a nível de presidente ou de governadores a nível de estado. Isso é, daí todo mundo sabe como é que funciona a política no nosso país. Então, o que é que nós estamos de olho? É se essa taxa começa a cair antes, certo? Independente dessa taxa venha a cair antes, o interessante é você já começar a se posicionar nos fundos imobiliários. Por quê? A partir do momento que essa taxa estabilizar ou ela começar a cair, a renda variável já está subindo, ela vai subir ainda mais. Ou seja, ela começa a ganhar fôlego. Por quê? Porque a renda variável começa a ficar atrativa. E você diz, e a taxação? Taxação é em 2026, não é em 2025. Vocês estão misturando as coisas, certo? Então, 2025 nós não temos taxação. Caso entre em vigor, é 2026. Logo, se a taxa de juros começar a cair,
é importante que você já esteja posicionado até para que você possa extrair o maior rendimento sem ser tributado em 5%. Porque você diz, poxa, eles vão derrubar a tributação dos fundos imobiliários e das ações? Pode ser que derrube, mas nós sabemos que em algum momento esses ativos de renda variável eles vão ser tributados, pessoal, porque se popularizou muito. E tudo que se populariza muito, o governo vai tributar. Não adianta viver esse romantismo. Era isento, porque houve um período aqui na Bolsa de Valores que você tinha 100 mil investidores, pessoal. Tinha 10 mil investidores, ou seja, isso não passava nem no olho do governo. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas no mundo dos investimentos. Isso aconteceu por causa de quê? Por causa da popularização dos bancos digitais, que começaram a fornecer CDBs, facilitar o acesso aos fundos imobiliários, às ações. Então, isso se popularizou. A maioria das pessoas hoje não tem mais dinheiro em poupança, né? Tem dinheiro aí no CDB, numa ação, no fundo imobiliário, na criptomoeda. Então, como se popularizou, o governo vai taxar, pessoal. Não adianta você viver nesse romantismo aí que ele vai taxar. Quem aproveitou o tempo de isenção, aproveite aí até o final de 2025 para montar a posição e ter o maior retorno. Porque se não for em 2026, vai ser tributado em algum momento, certo? Então é importante que você fique atento, né? Se nós tivermos mais uma subida, então vai dar uma desoxigenada um pouquinho na renda variável. Se mantiver na casa de 14,75, aí você já pode começar a se preparar e nós vamos entrar numa rota de queda da taxa Selic ainda nesse ano. E isso seria muito bom porque nós teríamos a subida da renda variável antes da tributação, pessoal, certo? Então, se nós tivéssemos uma queda da taxa de juros antes do final de 2025, seria ideal. Por quê? Porque essa queda da taxa de juros turbinaria a renda variável e faria com que os investidores, ao longo de 2025, tivessem um retorno muito grande num cenário de isenção, certo? Então, fique de olho no resultado de amanhã. Provavelmente nós vamos ter ou a manutenção ou uma subida discreta de 0,25. Podemos ter surpresa? Podemos, principalmente como vierem os dados dos Estados Unidos, né? Que você sabe que lá também o negócio não está bom, a taxa de juros lá está alta, né? Os Estados Unidos está mais em uma guerra aí, né? Porque embora ele não esteja diretamente nessa guerra Irã e Israel, nós sabemos sim que ele dá suporte a Israel, ou seja, querendo ou não, agora já está em duas guerras, né? Está na guerra da Ucrânia e agora na guerra Israel-Irã, ou seja, vai precisar de mais dinheiro. E para mais dinheiro, taxa de juros mais alta, capturando o dinheiro do mundo todo, certo? E além disso, essa guerra, como vocês sabem, inflaciona o petróleo. E vocês sabem, inflacionando o petróleo, nós temos mais inflação no Brasil. Mais inflação no Brasil é dois caminhos. Ou sobe a taxa de juros para 15, ou mantém ela na casa de 14,75 por mais tempo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal